Uma coisa é fato, as espadas são as armas mais usadas em One Piece, mas ainda assim existem outras armas em One Piece mais fortes tirando as espadas, que são as que mais ganham destaque, como a Yoro ou Ema. E com a aparição do Loki e da Yamato, a gente tem as 10 armas mais poderosas que não são espadas, e você vai ver aqui e agora. E aí rapaziada, beleza? Em One Piece existem várias armas que não são espadas, que são usadas por vários personagens de um nível absurdo. E com esse poder gigante, essas armas não só conseguem competir, mas até superar em alguns casos o poder das espadas. Então, antes de falar das 10, eu preciso pedir a sua inscrição pra gente continuar trazendo mais vídeos de One Piece por aqui. Vamos lá! Em décimo, Mogura. Aqui a gente começa falando de Charlotte Katakuri, que foi muito importante no arco da ilha de Holy Cake. E mesmo nesse caso que a Big Mom era a maior ameaça ali, foi o Katakuri que teve que enfrentar o Luffy. E a força do Katakuri vem da sua Akuma no Mi, Moshi Moshi no Mi, só que não só dela, mas também do haki avançado que ele tem. E aqui a gente chega na arma principal que o Katakuri usa, a Mogura, que é um tridente onde ele consegue usar para causar danos em algum adversário, como foi contra o Luffy, que conseguiu acertar e até ferir ele. E nesse caso, o Katakuri também consegue usar o tridente dele misturado com a Moshi Moshi no Mi. E como ele faz isso? Ele torce o braço dele com poder e cria uma broca de perfuração. E essa broca seria o tridente que sai furando tudo. Essa habilidade chama Michitsuki. E nono, General Frank. O Frank é o membro mais criativo desse bando do Chapéu de Palha. Um dos motivos é por causa que ele cria vários tipos de armas muito fortes e que dá para usar em qualquer situação. E depois que ele estudou no laboratório do Vegapunk durante o time skip, ele conseguiu criar a arma suprema dele, chamada General Frank, que é uma armadura. E como funciona? Tem o General Frank e o Frank entra dentro dessa armadura gigante que é feita de Wapo Metal. E aqui a gente tem basicamente uma arma robótica gigante, como um pacifista. E junto dela o Frank ganha mais poder de ataque, como poder usar os punhos gigantes do robô para acertar o inimigo, que pode chegar a derrotar homens peixes, que foi falado que tem a força de 10 homens, e também ganha habilidades como o canhão general, que é muito destrutivo, onde ele consegue disparar várias rajadas de ar. E foi com essa armadura que o Frank conseguiu derrotar o Sasaki em Onigashima, um dos Tobiropo mais fortes. E oitavo, Takeru. Passando agora para o país de Wano, onde temos ela, Yamato, filha de Kaido, que foi uma das aliadas mais importantes dos Chapéus de Palha em Onigashima. E mesmo tendo essa admiração pelo Oden, ela luta do jeito dela. Em vez dela ter uma espada para lutar, a Yamato tem o Takeru, um martelo de clava que parece muito o Takape do Kaido, é quase idêntico aqui. E aqui não tem segredo, a Yamato usa o Takeru para acertar o inimigo, só que a força desse golpe vem da própria força dela, que já causa um dano absurdo se acertar. O golpe vem também da força misturada com a Akuma no Mi da Yamato, a Inu Inu no Mi, modelo Okushi no Makai, e com a força mais o Haki, onde ela pode usar a habilidade Haimei Haki, que ela consegue usar golpes no martelo que começa a soltar rajadas de energia nele. Em sétimo, Hasaikai. E falando do Kaido, a criatura mais forte do mundo, ele aparece aqui e ao contrário de outros personagens com nível absurdo, o Kaido é um daqueles que não usa espada, ele usa um bastão ou takape, conhecido como Hasaikai. E a gente teve a dimensão do impacto do Hasaikai no arco de Wano, onde ele usou em praticamente todas as lutas. Como por exemplo, quando ele combinou o haki dele com o bastão, ele conseguiu derrotar o Luffy no Gear 4 com um golpe. Muito disso é que o Hasaikai é um bastão que aguenta colisão e também consegue absorver muito haki do Kaido, que deixa o golpe mais forte. E isso daqui sempre foi mostrado nas lutas do Kaido, que quando ele usa o Hasaikai, ele tem um poder destrutivo para arremessar os inimigos para muito longe e derrotar qualquer um que cruza o caminho dele com um golpe em cheio. Em sexto, Murakumojiri. A gente já falou da criatura mais forte, agora é a vez de Edward Newgate, o famoso Barba Branca, conhecido como o Homem Mais Forte.
ele ficou conhecido porque ele alcançou um nível absurdo de força, tanto por ele ter a Gura Gura no Mi, mas também o Haki gigante. E assim como outros, o Barba Branca também usava algo com ele, que é uma das lâminas mais fortes de One Piece, a Murakumojiri. Pra ter ideia, o Barba Branca usou ela para colidir com espadas lendárias, como as espadas duplas do Oden, a espada Grifo do Shanks e principalmente a espada Ace do Roger. E apesar de parecer uma espada e tá entre as 12 lâminas de grau supremo, que é usada só por personagens muito fortes, ela não se encaixa nessa categoria de espadas visualmente. E apesar disso tudo, a Murakumojiri rivaliza com qualquer outra espada do mundo de One Piece. Em quinto, Ragnir. E agora na saga final, durante o arco de Elbaf, o tão aguardado Príncipe Loki apareceu, e mesmo ele já sendo muito poderoso por si só, com a Akuma no Mi do tipo Zoa Mítica Nidhogg dele, ele ainda tem uma das armas mais fortes, que não é uma espada. O Loki usa o Ragnir, que é um martelo que devorou a Akuma no Mi mítica Hizu Hizu no Mi modelo Ratatoski. E o que aconteceu? O martelo simplesmente ganhou vontade própria, tem poderes de gelo e ainda o Loki consegue invocar raios quando ele atinge alguma superfície com o Ragnir. Ele pode fazer com que as nuvens de tempestade se formem e depois envia raios naquele local. E pelos feitos que o Ragnir já mostrou, dá pra falar que sim, ele tem um poder nível Yonko, já que ele conseguiu enfrentar o Loki e ainda protegeu a Akuma no Mi Nidhogg por séculos antes de ser derrotado. Quarto, Armadillo. Esse aqui talvez seja o vilão final de One Piece, San-Imuna Nerono, talvez. E considerando isso, ninguém fica surpreso quando vê ele com alguma arma muito forte. Assim, tecnicamente o Imu tem um arsenal de armas que ele pode criar do nada só por meio do poder da Akuma no Mi dele. A arma mais chamativa que ele já mostrou até agora ainda não tem nome, mas assim como a do Barba Branca, ela parece uma Naginata. E os feitos que o Imu tem com ela é basicamente conseguir arremessar qualquer um para longe com um golpe. E foi mostrado ele usando ela durante o arco de Elbaf para destruir os gigantes. E é aquilo, só pelo fato dela ser usada pelo Imu, essa arma já tem um poder acima de qualquer outra. Em terceiro lugar, Poseidon. E claro, não podia faltar uma das 3 armas ancestrais que foi revelada durante o arco da Ilha dos Homens Peixes. Só que é aquilo, ao invés de ser uma arma inanimada, Poseidon é uma princesa sereia. E tem essa história que a cada 2 séculos Poseidon reencarna e atualmente a pessoa que tem esse poder é a Shirahoshi. E como todas as 3 armas ancestrais, os poderes de Poseidon podem destruir todo mundo. E uma das habilidades desse nível é que ela consegue controlar todos os reis do mar. E pensa comigo, como o mundo de One Piece é basicamente composto por mares e oceanos, esse poder pode afundar o mundo inteiro, destruindo países e tudo o resto. E isso torna ela uma das maiores armas existentes, que vai entrar em ação na saga final. Em segundo lugar, Urano. Aqui também tem outra arma ancestral, só que nessa saga final, 2 das 3 já foram mostradas. A única que não foi ainda foi justamente a Urano, que ainda tá no mistério. Porque enquanto Poseidon é a Shirahoshi e Pluton é um navio de guerra gigante, a identidade de Urano é desconhecida. Mas é aquilo, pode ser que o Oda já tenha mostrado Urano de uma forma secreta pra gente por meio de Imu que ninguém percebeu, aí fica a dúvida. Porque para destruir a ilha de Lulúzia, o Imu liberou uma nave gigante que ficou escondida ali nas nuvens, sobrevoando a ilha. E essa nave, com o impulso que ela teve pela Mother Flame, conseguiu lançar um ataque que destruiu a ilha toda de uma vez. Essa é praticamente uma das armas mais fortes que existe, com o potencial de destruir o mundo e ainda elevar o nível do mar em 1 metro em uma semana. Esse final aqui só foi uma curiosidade. Em primeiríssimo, Pluton. E a mais forte de todas é ela, Pluton, uma das 3 armas ancestrais. Pluton, como as outras, também foi projetada durante o século perdido e foi falado que ao longo da história ela foi uma arma de destruição em massa. No caso, a gente tem pouca informação também sobre ela. O que a gente sabe é que Pluton é um navio de guerra gigante que foi construído e os projetos dele foram protegidos pelos construtores navais
em Water 7 e que agora Pluton está escondida embaixo do país de Wano. Só que durante o arco de Enies Lobby, esses projetos que eu disse antes foram destruídos pelo fogo. O bom, em contraponto a isso, é que o Franky ainda tem informações que vão ser necessárias para construir ele. E a expectativa é que sim, que o navio Pluton seja reconstruído durante a saga final. E como as outras armas ancestrais, dizem que um único disparo de Pluton é forte o suficiente para destruir uma ilha inteira. E com esse poder, ele também ia conseguir destruir o mundo de One Piece com certa facilidade. E dessas daqui, qual que você achou a mais legal? Qual que foi a sua favorita? Faz sua lista aí embaixo pra gente comparar, pra gente ver aqui. E se eu também esqueci de alguma, comenta aí. Obrigadão aí, galera. Pra você que assistiu até aqui, me ouviu falar sobre esse tema. Esse canal vai continuar enquanto você estiver aí, então pra quem é novo, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou, tá vindo muita coisa legal de One Piece por aí. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, gente!